E as escapadas do bispo Clodomir ainda estão rendendo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, Clodomir. Antes de você me processar, não é as tuas puladas de cerca. Não estou falando isso. As escapadas do Clodomir, do povo. Ele não fez o jejum do Macedo e foi para um jogo gastar o rico dinheirinho do Macedo. Opa, melhor falando, o dinheiro do sofrimento alheio. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso porque as tuas escapadas estão rendendo, Clodomir. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Tomando meu cafezinho. Mais uma vez eu peço a você que prepare o seu café sempre para tomar o seu cafezinho comigo aqui, independente do horário, se é de dia, de tarde, de noite, enfim, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, e vamos em frente, mostrando a hipocrisia do sistema religioso, mais diretamente falando do maior falso profeta do nosso país, que é Edir Macedo, e que leva com ele os seus filhos, né? Leva com ele os seus prosélitos, Clodomir Santos, Bispo Paulo Roberto Guimarães, Renato Cardoso e, como diria Edir Macedo, etc, 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 etc. Pois bem, está rendendo ainda o vídeo do Clodomir, Paulo Roberto Guimarães e do Darlan Ávila, e tem mais um pastor lá. Tem um bispo lá, um ex-obreiro lá na Espanha, que está detonando a Igreja Universal do Reino do Macedo. Vamos ler aqui primeiro, e tem dois vídeos, um em espanhol e outro em português, porque os portugueses, né, os brasileiros, melhor falando, os portugueses não, os brasileiros, eles vão lá comentar, vão lá satirizar, vão lá talvez ameaçar o ex-obreiro, porque o ex-obreiro está colocando, falando da queridinha, a mãe das abominações aqui no Brasil, que é a Universal. Né? Mas vamos lá, vamos ler o relato primeiro e depois vou colocar os vídeos para você. Fica aí, para você entender toda essa questão. Diz o seguinte: olá, hoje trago algumas informações diretamente do Templo da Fé, ele bota entre aspas, na Argentina. Aqui, em algumas igrejas do país, há pastores bastante impactados, pois algumas bombas, entre aspas, estouraram recentemente. Bom, eu tive que traduzir aqui porque eu não consigo entender algumas palavras, então talvez na tradução possa ser traduzido livremente, o Google traduziu livremente, e daí eu vou ler como o Google traduziu, tá bom? Primeiramente, algo que chamou muita atenção entre os pastores foi o vídeo no TikTok que começou a viralizar entre nós. Um ex-obreiro, que pelo que entendi é psicólogo, publicou um vídeo chamado, ou falando sobre a hipocrisia, e usou a Universal como exemplo, né? Ele mostrou os mesmos vídeos que o Davi mostrou com os bispos no camarote VIP do Mundial de Clubes. Mas não parou por aí. Também mostrou a foto do filho do bispo Francisco, que estava lá. Um jovem que sempre foi conhecido por ser vagabundo, tá? É o que está aqui. Nem pastor é. E que agora está nos Estados Unidos com o pai, sendo sustentado pela igreja. A Universal tem dinheiro, né, pessoal? Tira dinheiro... gente, se eu fosse falar o que eu queria aqui, eu seria preso. Mas, olha, é complicado. Esse ex-obreiro chamou tanto o filho do bispo quanto os bispos de parasitas que vivem do sofrimento do povo. Entre nós pastores, então quem está mandando aqui é um pastor, tá?
Essa frase fez a gente refletir. Estamos orando para que ele comece, aqui na Argentina, um canal de denúncias, já que usa termos da psicologia para explicar situações dentro da própria Igreja Universal. Como o vídeo viralizou, fomos ver no TikTok dele. E há vários outros vídeos onde expõe o que acontece na igreja, como o apoio dado a Nicolás Maduro, ou o comportamento de pastores narcisistas. Inclusive, ele também falou sobre o caso Lucas Terra. Um caso muito forte no Brasil, mas praticamente desconhecido aqui na Argentina. Um detalhe interessante é que ele também fez um vídeo em português, já prevendo que os pastores ou membros do Brasil iriam assistir. Bom, se o caso Lucas Terra muitas pessoas não conhecem no Brasil, imagine em outros países, né, pessoal? Imagine só em outros países. Mas isso é só o começo. Pelo que eu vi, esse ex-obreiro é também empresário. Um pastor que o conheceu contou que, supostamente, ele teria usado seus contatos para trazer de volta aos principais meios de comunicação da Argentina a denúncia da lavagem de dinheiro da Universal. Eu, sinceramente, tenho pena. Pena não, né, gente? Mas eu digo assim, pai, eu sinto algo não muito bom em relação a esse rapaz aqui, porque a Universal vai em cima. A Universal vai em cima. Quantos que já foram vítimas da Universal, né, pessoal? Segundo esse pastor, há algum tempo, ele e sua esposa foram chamados na igreja de Vicente Lopes, porque no Brasil já sabiam do caso que ele havia denunciado. Resumidamente, ele foi afastado por denunciar um pastor que abusou de uma jovem e também por relatar maus tratos ocorridos na igreja de Boulogne, entre outras coisas. Se não me engano, Davi, também o Marcelo, já tinham feito um vídeo sobre esse caso há alguns anos. Eu fiz exatamente o que eu falei sobre esse caso aí. Tá? Quando foi chamado para falar sobre isso, disseram a ele que, se retirasse, a denúncia poderia voltar a ser obreiro. Uma loucura, mas com Júlio Freitas no comando da igreja na Argentina, isso não seria impossível. Foi aí que ele se revoltou ainda mais com esse sistema corrupto e começou a acionar seus contatos no maior grupo de mídia do país, o Grupo Clarim. E assim, essa denúncia, que já era conhecida desde 2020, voltou a ganhar destaque. É curioso que isso tenha ressuscitado agora. Acho que desta vez a igreja mexeu com a pessoa errada. Por enquanto, essas são as novidades. Assim, ainda há mais... Pessoal, está muito pequenininho aqui, mas eu estou tentando ler. Ainda há mais coisas, mas quero confirmar antes de escrever novamente. Um abraço a todos os pastores da Argentina que assistem aos seus vídeos, mas ainda não têm coragem de falar. Convido vocês a se unirem aos pastores que estamos nos organizando para desmontar esse sistema corrupto por dentro. Pois bem, então, o primeiro vídeo é esse aqui, pessoal. Um vídeo em espanhol que esse ex-obreiro ele gravou. Falando sobre tudo, sobre os queridinhos, né? Os queridinhos, que são os... o Cloclô, o Paulo Roberto, o Darlan e o filho do bispo ali, né? Que ele chamou de Vaga... Não é Vagamboys não, tá, pessoal? Mas vamos ao vídeo.
Hablemos de hipocresía. La hipocresía es un tema importante y vamos a reflexionar. La hipocresía en psicología suele entenderse cuando hay una disonancia entre lo que se dice y lo que se hace. Es sostenido muchas veces por distintos mecanismos como la racionalización, la proyección. La persona hipócrita suele usarlo como un mecanismo, digamos, para poder mantener este discurso, aunque no siempre. Vamos a ver ahora más relacionado a lo que es el narcisismo moral, que tiene otros condimentos que pueden ser un poquito más peligrosos. Hay otro punto de vista también que es súper interesante, que tiene que ver con la filosofía, que es que plantea que la hipocresía es la apariencia de virtud sin sustancia. Me parece que esa definición tiene bastante más que ver con esto que vamos a ver ahora. Les propongo que veamos ahora unas fotos, hay un video también que lo voy a dejar en la descripción del video. Estas fotos que ven acá es de pastores de la Iglesia Universal en un palco VIP de el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Voy a dejar también la descripción de dónde es el lugar y todo. Estas personas que ven acá en pantalla, ahí lo pueden ver, por ejemplo, a un obispo que se llama Paulo. Él estaba en España. Según algunas denuncias, él estaba haciendo unas maniobras raras con el dinero de la iglesia, que el dinero de la iglesia es el dinero del sufrimiento de la gente. Entonces lo mandaron a Estados Unidos como castigo. Ahí hay otro que en el video se lo ve muy alegre, yo diría que demasiado alegre, que se llama Clodomir Santos. Después van a ver ahí, también hay otros más. Y también van a ver ahí en ese video al hijo de otra persona que creo que no tiene ningún cargo en la iglesia, pero también vive el sufrimiento de la gente, porque son todos parásitos que viven de eso, del dinero que da la gente en la iglesia. No todos, hay muchas personas muchos líderes religiosos, yo me refiero a estos como parásitos, pero hay muchas personas muchos pastores también, que están siendo sinceros. Lamentablemente no sé si es el lugar correcto, la verdad no soy quien para decir eso, pero hay personas honestas realmente. Pero acá lo que quiero que entendamos es, ¿qué tiene que ver esto con la hipocresía? Mientras estos hombres estaban en este partido de fútbol, que según busqué en internet, el palco VIP en ese lugar cuesta de $15.000 a $19.000. Terrible. Mientras ellos estaban ahí disfrutando de esos lujos, hay una campaña en la iglesia que se llama Hoguera Santa de Israel o Campaña de Israel, donde a las personas se les dice que tienen que entregar todo su dinero. Cuando digo todo es todo, vender su casa, vender su auto. Yo he visto casos donde personas no les daban de comer a sus hijos por llevar el dinero a la iglesia, a cambio de que Dios los iba a curar, por ejemplo, de un cáncer, a cambio de que iban a ser felices. Esto que estoy diciendo lo pueden encontrar en miles de videos de la misma iglesia hablando de esto, no lo estoy inventando yo. Entonces la persona tiene que dar todo su dinero. Supuestamente los líderes, como ser estas personas que ven acá, también están haciendo lo que ellos llaman como sacrificio. El sacrificio a Dios, o sea, Dios pide 2 veces al año, y es gracioso porque Dios pide las 2 veces que se entregue el aguinaldo. Dios pide 2 veces al año todo tu dinero para cambiar tu vida. Supuestamente ellos también lo hacen, ahí vemos que no, porque ellos en el momento de esta campaña donde Dios está pidiendo, ellos están dándose sus lujos. La hipocresía también viene porque si alguien de la iglesia, como puede ser, hay algunos cargos, hay personas que tienen el cargo de obreros, si llegan a hacer esto, yo he visto personas, me acuerdo de un caso de un hombre que compró un auto usado y lo expulsaron del cargo que tenía como obrero por gastar dinero en vez de sacrificarlo para Dios. Primero que la mayoría de las personas de la iglesia no pueden darse el lujo de gastar $15.000 o $19.000 en un palco VIP. Así que los beneficiados generalmente y siempre van a ser ellos, son los que se benefician con estas campañas. La gente sigue teniendo la misma vida. Pero si estas personas gastan dinero fuera en este mes, digamos, para no dárselo a ellos, son personas que no están bien con Dios, que no tienen fe en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, es hipocresía. Cuando decís algo que no lo vivís. Y acá se mezcla con manipulación, con perversión, porque acá se está hablando de que si vos no das para Dios, el diablo te lo va a quitar. Esto lo he visto y escuchado 1000 veces. Porque te puede dar una enfermedad como un cáncer. Porque siempre hay una historia que dice que el pastor o los pastores que predican esto, muchas veces cuentan historias como: yo conocí una persona que no dio su dinero y su hijo murió de una enfermedad y tuvo que gastar el dinero que no dio en la iglesia, lo gastó en su funeral. Estoy hablando de ese tipo de manipulación oscura. Esto es un ejemplo de hipocresía, lo cual, repito, es terrible, lastima, daña a las personas. Las personas que durante 20 años dan todo su dinero 2 veces por año, la vida de ellos sigue igual, exactamente la misma vida, y solo se beneficia estos hombres que con el dinero del sufrimiento de la gente pueden ir a un palco VIP, gastar $15 o $19.000 para ver un partido, porque viven de eso, del sufrimiento de la gente. Y esto no es un ataque contra la fe, porque la fe es una de las cosas más sagradas que existen. Esto es para que abramos los ojos, para que pensemos, para que no les demos más dinero a estas personas, para que la gente pueda ir a una iglesia de forma saludable, sin necesidad de estar pagando dinero. De hecho, si vamos a la Biblia cuenta cuando Jesús derrumbó a todos los que estaban vendiendo en el templo y los latigó también, porque estaban haciendo de la casa de Dios, o sea, de la casa de su Padre, decía Jesús, un comercio. Y esto es un comercio. Este video, encima hay uno que ustedes ven en el video que se tapa la cara, porque sabe que lo que está haciendo no se puede ver. Eso es terrible, es terrible. Este video lo hago para reflexionar, la verdad con enojo también, porque me toca ver muchísimas personas que conozco,
que en este momento están juntando moneda por moneda para entregarlo a la iglesia. Están guardando su jubilación, el poco dinero que tienen lo van a entregar a la iglesia para que estos hombres puedan seguir dándose estos lujos que se dan. Así que los invito, y también hablando de hipocresía, a quienes de Argentina, los invito a buscar información sobre un predio que la iglesia tiene en Zárate, que se compró con el dinero, supuestamente iban a hacer ahí un centro de ayuda para niños huérfanos, personas adictas, y mucha gente dio dinero, por supuesto, de buena fe, porque era algo bastante lindo. El problema es que hoy en día es un centro de descanso completamente lujoso para los pastores. No estoy diciendo que no tienen que descansar, por supuesto que tienen que descansar, si quieren comprarse eso, que se lo compren. El problema es por qué pedís el dinero diciendo que va a ser destinado para ayudar a personas y en realidad es para lujos de ustedes. Los invito a buscar en internet, hay fotos, esto no es algo que esté oculto, esto está, cualquiera lo puede encontrar. Así que nada, un videito más reflexionando, no atacando la fe de nadie por el amor de Dios, sino reflexionando, en este caso sobre la hipocresía. Para você que não entendeu o vídeo, talvez você não tenha entendido o vídeo do rapaz aí, nós vamos tentar fazer com que você entenda, facilitar um pouquinho para você, tá bom? Vamos ao vídeo em português que ele falou também. Eu fiz recém um vídeo falando sobre hipocrisia da Igreja Universal e vai ter gente do Brasil que vai me ameaçar, denunciar, vai comentar o vídeo, vai enviar mensagem para mim. Então eu falei, eu vou fazer o mesmo vídeo, só que em português, para eles entender o que eu estou falando e também para chegar a mais pessoas. Então, a hipocrisia, segundo a psicologia, é uma dissonância entre o que uma pessoa faz e o que ela diz. Isso é hipocrisia. Então, o que tem que ver? Nesse vídeo que vocês vão ver agora, eu vou deixar o link do vídeo, nessa foto que você vai ver agora, nessa foto tem bispo da Igreja Universal na Copa do Mundo do Clubes, lá nos Estados Unidos. Esses bispos aí, tem bispo Clodomir, que está aí nos Estados Unidos também, tem bispo Paulo, esse bispo, segundo denúncias, ele foi retirado da Espanha por um mau manejo de dinheiro da igreja. Que o dinheiro da igreja é o dinheiro do sofrimento da gente, do povo. Rapaz que não é pastor, não é nada, só que vive também do sofrimento da gente. Por que isso é hipocrisia? Porque nesse momento, enquanto eles estão lá no palco VIP, que segundo a internet o valor é de 15 a 19 mil dólares. Enquanto eles estão lá, a igreja, eles estão também pregando a fogueira santa de Israel. O povo da igreja, pastores menores, quanto ao rango, a hierarquia, obreiros, tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja. Se não dar seu dinheiro, eles não estão na fé, eles não são de Deus, eles são rebeldes. E esse dinheiro, supostamente Deus vai mudar a vida deles. Mas eles não fazem o que pregam. Os bispos que estão lá no camarote VIP. Eles estão vivendo do sofrimento da gente. 15 a 19 mil dólares. Eles pagam para ficar lá, para seu prazer. E esse dinheiro sai da gente, do povo, das pessoas que estão sofrendo, que nesse momento não estão comendo para levar dinheiro para ele. Entende o que é hipocrisia? Isso aí é hipocrisia. Eu fiz esse vídeo para a gente entender o que é hipocrisia. Viver do sofrimento da gente, pregar uma coisa que eles não vivem, isso aí é terrível. Só tomando aquele cafezinho para aguentar. Né? Esses são os falsos profetas. Como diria ele, deixa eu ver qual foi a expressão exata aqui para não perder. Ele falou assim, que eles... Cloclô, Paulo Roberto, Darlan, vocês são parasitas que vivem do sofrimento do povo. Quero que você que assistiu esse vídeo comente, deixe aqui o que você acha em relação a tudo isso. Tá bom? E caso você goste, dê o seu like aí. Forte abraço, até o próximo vídeo.